E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, Márcia. Olá, os amigos do Filosofando. Sejam todos bem-vindos. Prosseguimos com a série de programas em homenagem aos 160 anos de publicação de O Livro dos Espíritos, selecionando temas nele contidos que merecem a nossa maior atenção. Assim é que hoje trazemos para o nosso estudo a Lei de Adoração, questões 649 a 673, que faz parte das leis naturais ou divinas que compõem a terceira parte de O Livro dos Espíritos, essa obra monumental que resume toda a filosofia espírita. É dessa terceira parte que se originará o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864 por Kardec. Em programas anteriores já abordamos outras leis morais, cujos programas vocês que perderam poderão acessar através do site tvmundomaior.com.br/programação/filosofando ou pelo canal do youtube.com/tvmundomaior/filosofando. Saiba mais, acesse o nosso portal de estudos do CEF, o www.filosofiaespírita.org. Aqueles que sabem do caráter racional da filosofia espírita, pode parecer estranho falar em adoração. Todavia, essa é uma das principais leis divinas, que tem por características serem eternas, imutáveis e perfeitas. Vamos então, com os esclarecimentos da nossa querida professora Sônia, entender melhor o seu significado. Professora, de acordo com os espíritos superiores que assessoraram Kardec, em que consiste a adoração? Ela é um sentimento inato ou tem que ser ensinado? Pois é, Márcia, quando nós da área de filosofia falamos em adoração, necessariamente um sentimento aflora, que é o sentimento devocional. Então, querem alguns que esse sentimento deveria ser amortecido em função da razão, em função da capacidade de raciocínio que o ser humano já desenvolveu. Mas nós não podemos abafar um sentimento que é inato em nós, que é o sentimento de que existe um ser superior, mesmo que o neguemos, e as escolas existencialistas do presente momento negam isso, né? Quanto também o sentido de prece, de oração, é um sentimento que nos invade no sentido de estarmos prestando culto a alguma coisa ou a alguém. Nós carregamos esse sentimento desde milhares de anos, porque esse sentimento fez parte da nossa própria evolução, né? Enquanto espíritos jornadeando na matéria. E também no mundo espiritual igual, né? De igual monta. Mas nós podemos dizer o seguinte, o filósofo não abre mão da sua capacidade de raciocinar se ele compreende os sentimentos que o nome de Deus ou dos benfeitores espirituais evocam em si mesmo. Quando nós falamos em Jesus de Nazaré, quando nós nos reportamos a Deus, às leis divinas ou naturais,
quando nós pensamos em todos aqueles que representaram Deus aqui na Terra, bem como a Jesus, sem dúvida nenhuma que isso cala fundo dentro de todos nós, né? Principalmente as pessoas que estão na área de filosofia. Portanto, o sentimento de adoração, que significa enobrecer, adorar, enobrecer, glorificar, respeitar, venerar, e adoração, apreço, zelo, fervor, sem dúvida nenhuma que são sentimentos que partem do coração, envolvem a razão. São sentimentos que equivalem a um tributo à vida e ao doador da vida, que é Deus, nosso Pai, segundo aquela figura magnânima que Jesus nos trouxe de Deus como sendo Pai de toda a humanidade, né? Então, nós podemos sentir todos esses sentimentos individualmente ou em conjunto. O Livro dos Espíritos, na questão 650, esclarece que a adoração é um sentimento inato no ser humano, conforme nós já dissemos, de onde podemos fazer algumas ilações, principalmente no que se refere à filosofia ou filosofias existencialistas. Filósofos existencialistas, desde fins do século XIX, entrando no século XX até no presente momento, postulam a ausência de Deus na criação como artífice da vida. Querem eles que a realização intelectual, pessoal, só é possível quando o ser humano está desvinculado de qualquer forma de dependência religiosa. Então, Márcia, nós concordamos com eles, porém em parte. O ser humano não precisa estar vinculado às religiões para poder estar perto de Deus, porque Deus está em nós. Não precisamos de intermediários, porque somos todos seus filhos. O formalismo religioso gerou esse sentimento de dependência psicológica ao templo, ao ritual, às imagens, à intermediação do sacerdócio, aos santos intercessores, à representatividade institucional da fé. Então, desculpa, quer nos parecer, Márcia, que a fé no âmbito das religiões foi institucionalizada. Então, é nesse sentido que os pensadores atuais negam a fé e a existência de Deus e esse sentimento que evoca esse sentido devocional, né? Então, eu acredito que em parte eles têm razão, mas em parte não, porque nós somos criaturas de Deus, nós somos seus filhos, então nós não podemos negar ad eternum o fato de nós sermos sua criação, né? Essas manifestações exteriores que você acabou de citar agora, que é presente em todas as religiões, elas são valorizadas por Deus, são apreciadas por Deus? E quando ela é feita coletivamente, ela tem um valor maior? Você diz as preces? Não, primeiro vamos falar das manifestações exteriores de fé, né? De crenças. Certo. Elas são apreciadas por Deus? Então, aí é que nós precisamos entender. Uma coisa é manifestação de fé. É você demonstrar fé numa determinada fé religiosa, numa determinada religião. A outra coisa é você evocar a presença de Deus perto de você, dentro de você, junto das outras pessoas, através da prece, como eu falei, né? Então, as manifestações de fé visam apenas satisfazer a necessidade que uma pessoa, um grupo de pessoas tem de estar perto de Deus, que elas não conhecem, né? Ou dos santos, que elas também não conhecem. Porque o santo é tido como sendo o representante de Deus sobre a terra, aquele que superou a matéria, que muitas vezes menosprezou o corpo, né? E então essas pessoas que não compreendem muito bem o papel dos santos entre nós e de todos aqueles que foram missionários do bem entre nós, sem dúvida nenhuma que a manifestação de fé delas é no sentido do culto e do ritual, não é? Então parece que isso satisfaz a necessidade que elas têm de estar perto de algo sagrado, né? E às vezes dizem mais
em questão de ostentação, né? Mais para ostentar uma fé do que realmente para senti-la. Esse é o outro lado, né? Eu acredito que uma grande parte do povo brasileiro, quando lota as igrejas, as basílicas, eles estão no sentido de quase dependência psicológica daquilo que o ritual lhes oferece, não é? Então é uma questão de segurança, é saber que eles estão protegidos pela divindade, que há alguém que intercede por eles, no caso, muitas vezes, Maria, Nossa Senhora, intercede a Deus por eles nos seus casos especiais, particulares e etc. Então, a manifestação de fé nesse sentido é no sentido devocional, do sagrado, mas também é no sentido de uma dependência psicológica e emocional muito grande. Agora, existe o outro lado, daqueles que apenas ostentam uma fé, né? E que, enfim, demonstra poder. Então, a fé ostentada significa poder. Isso nós temos exemplos, né, Márcia? Não, no próprio Evangelho de Jesus, ele fala daquele que fica na esquina batendo no peito em voz alta, né? E aquele que fica recolhido com humildade pedindo. Então, que adorar a Deus em espírito e verdade é mais importante do que através dessas manifestações exteriores. Só para encerrar esse bloco, Márcia, eu me lembrei de uma passagem aqui do Livro dos Espíritos, na questão 654, os Espíritos dizem assim: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Está aí. Chave de ouro. Vamos então para o nosso intervalo, mas que será breve. Não saia daí, já já voltaremos.